Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós vamos trabalhar hoje o complexo de inferioridade que está dentro da cura interior, que está dentro da rejeição, né? O que é esse complexo de inferioridade? O complexo de inferioridade é um sentimento de que se é inferior a outra pessoa de alguma forma. Então o complexo de inferioridade é o sentimento que nós temos muitas vezes de sentir inferior a outra pessoa de alguma forma. É o complexo de inferioridade inibe a capacidade da pessoa que não acredita em si mesmo. Então, gente, vamos pensando. Você se sente inferior às outras pessoas? Né? Você se sente inferior às outras pessoas? Então vamos começar já analisando isso. Deus quer curar, Deus quer trabalhar a sua vida. Deus quer trabalhar na sua vida. Então vamos lá com algumas perguntas. O complexo de inferioridade é isso, é se sentir inferior a outra pessoa de alguma forma. É sim a capacidade da pessoa que não acredita em si mesmo. Você acredita em você? Você acredita que você é capaz de fazer as coisas? Então nós vamos trabalhar isso hoje. A inferioridade é um pensamento que te faz sentir menor do que realmente você é. Você entendeu? Nós somos pequenos, nós somos um nada diante de Deus, diante da grandiosidade de Deus, diante da salvação de Deus. Só que nós somos um nada que temos um valor por causa desse Deus que nos ama, que habita em nós pelo batismo, pelo Espírito Santo, um Deus que morreu na cruz para nos salvar. Então o complexo de inferioridade faz a gente sentir um nada, menor do que a gente é. Então é isso que a gente vamos trabalhar hoje. Então você vai pensando e deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque Deus quer te dar um sentido novo para a sua vida. Deus quer dar um sentido novo para a sua vida. A passagem bíblica está aí, né? Que é Juízes 6, do 14 ao 16. Então aqui nós já vamos um pouquinho adiantado, né? Nós vamos falar de Gideão, né? O Senhor aparece para Gideão, o anjo do Senhor aparece para Gideão. Eles viviam várias guerras, várias batalhas. Gideão, né? Então o Senhor, voltando-se para ele, Gideão no caso, vai, disse: com essa força que tens, e livra Israel dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio? Ó Senhor, respondeu Gideão. Com que livrarei eu Israel? Minha família é a última de Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor replicou: eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que parece muitas vezes nós, né? Parece que Gideão é nós. Quando alguém nos chama para alguma coisa, para fazer alguma coisa, mas eu confio em você, né? Vai você, uma missão da igreja, uma pregação, ou qualquer coisa que as pessoas nos chamam, que confiam na gente, no trabalho, onde quer que seja. Deus chegou para Gideão: vai, com essa força que tens, e livra Israel dos madianitas. Olha, Gideão, porventura não sou eu que te envio? Olha que Gideão ele vai falar. Gideão vai falar: com que livrarei eu Israel? Minha família é a última de Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Olha o complexo de inferioridade de Gideão. Gideão ele estava escondido, com medo. E quantas vezes somos nós que vivemos uma vida escondida por causa dos nossos medos? E Gideão, olha o complexo de inferioridade. A família dele, a tribo de Manassés. Dentro da tribo de Manassés, a família dele era a mais pequena. E ele era o menor na casa do pai dele. Gente, isso tem a ver muitas vezes com nossos sentimentos, com os nossos pensamentos.
é aquilo que eu falo, complexo de inferioridade. Gedeão era uma pessoa complexada, totalmente contrário de Davi. Totalmente contrário de Davi. Davi ele foi rejeitado, não chamaram ele, como a gente falou essa semana, mas Davi ele já teve uma experiência, ele já tinha passado por um processo de cura. Davi era uma pessoa curada. Davi ele sabia quem ele era. E é por isso que nós estamos fazendo esse processo para nós descobrirmos quem que nós somos. Davi já sabia quem que Deus era, e Davi já sabia o que Deus via nele. Davi, por causa da sua intimidade com Deus e por ser curado por Deus, ele já tinha uma visão dele mesmo a partir da visão de Deus. Mas Gedeão ele ainda não tinha essa visão. Gedeão ele era uma pessoa que ele olhava para os seus traumas, ele olhava para as suas feridas, ele olhava para a sua vida, ele olhava para aquilo que ele tinha vivido. E olha que diferença, né? A diferença entre Gedeão e Davi, né? Então, olha como que... Então, assim, observa bem, gente. Observa isso que o Leandro está falando. A diferença entre Davi, que já tinha um encontro, que já sabia quem ele era, e a diferença entre Gedeão, que estava voltado para seus complexos de inferioridade, que ele se sentia um nada. E é isso. E muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós não estamos voltados para Deus. Nós não voltamos para nós voltamos para os nossos traumas, para as nossas feridas. Eu quero convidar você hoje a olhar para dentro de você, no que você tem acreditado. Você tem olhado para quê na sua vida? Para quem? Para que você tinha olhado? Gedeão ele duvidou de Deus. Gedeão acreditou que era ele que queria fazer. Isso é importante a gente saber, porque Davi, quando ele foi derrotar o gigante Golias, ele falou: "Eu venho em nome do Senhor". Davi sabia que a força dele vinha de Deus, mas Davi sabia que Deus colocava a força dele em Davi, nele mesmo. Então eu quero convidar você nesta noite também, eu quero que você já medite, porque Deus coloca a força dele em você também. Deus coloca a força. E Gedeão ele temou. Gedeão ele ficou, se eu encontrei graça, se o Senhor vai me ajudar mesmo, então me dá uma prova. Então ele ficou na dúvida, ele ficou na incerteza, né? Então eu quero convidar você a olhar para a sua vida hoje. Olhar. Você se sente inferior, você tem complexo de inferioridade, você se sente menos que os outros. Quando alguém te elogia, você acredita nesse elogio? Quando alguém fala para você: "Olha, eu senti no meu coração, é você". Que desculpa que nós damos muitas vezes para Deus. Porque quando Deus coloca algo no coração de alguém, porque Deus, ele te vê preparado para aquele momento. Pronto não, mas preparado. Ele te coloca a caminho para se preparar para aquilo, né? Então nós precisamos hoje, para que você tem olhado? O que você tem olhado dentro de você? Você tem olhado para os seus complexos? E deixa eu falar uma coisa: nós não somos aquilo que os outros falam da gente. Nós não somos aquilo que os outros pensam. Nem quando nos falam bem, né? Piorou quando nos falam mal. Nós criamos uma crença, né? Crença não de religião, mas crença de acreditar naquilo. Por exemplo, as pessoas falam as coisas pra gente, a gente põe aquilo como crença. Você não é capaz de fazer uma faculdade. Você não tem capacidade para isso. Então a gente acredita naquilo. Então quer dizer, eu crio uma crença em relação àquilo e eu acho que eu nunca vou ser capaz de fazer uma faculdade. Eu acho que eu nunca vou ser capaz de trabalhar num certo serviço que às vezes é meu sonho, mas por conta de tantas situações as pessoas vão falar assim: não, você não é capaz de fazer isso. E a gente vai criando crenças então vai criando situações que não é verdade a respeito de nós. E aquilo que o Leandro falou é muito importante. Quem vai realizar a obra de Deus na nossa vida não é nós mesmos, é a força de Deus que está em nós, é o Espírito Santo que vai nos ajudar, porque nós por nós mesmos a gente não é mesmo capaz, como a gente sempre diz aqui. Então se nós estivermos pensando que nós vamos exercer qualquer coisa, a gente não vai conseguir mesmo. Então a gente tem que pensar que é a força de Deus que está sobre nós que vai nos impulsionar a fazer tudo diferente na nossa vida. E da onde, gente? E da onde muitas vezes saem esses complexos de inferioridade? São situações que acontecem na nossa vida, principalmente na nossa infância, né? Situações de rejeição, de humilhação, de reprovação, acompanhados, gente, por uma grande causa, que é a comparação.
as pessoas elas começam a nos comparar com os outros irmãos, comparar com os primos, sobrinhos, comparar até mesmo com o adulto. As pessoas elas começam a comparar, o nosso pai começa a comparar a gente com o filho de outra pessoa, com outros filhos. Então isso é muito sério, é muito prejudicial para nós. É o início da infelicidade. Vai começando a criar nossa infelicidade. O início da infelicidade humana está na comparação. Gente, o início da nossa infelicidade está... Eu estava falando que o trauma nasce, o complexo de inferioridade nasce lá na infância, né? Na nossa infância, quando os outros começam a nos comparar com outras pessoas. E muitas vezes essa comparação, elas nos reprova, elas nos rebaixa, né? Nos rebaixa diante dos nossos irmãos, rebaixa diante de outras pessoas. Onde já vem surgindo a inferioridade, né? Vai surgindo a inferioridade, porque você se sente menos. A rejeição. Olha o filho do fulano, né? O filho do cicrano, o filho do beltrano. Ele fez isso, ele fez aquilo. E você, fulano estudou, né? Então, gente, são a comparação. E depois a gente cresce e a gente traz esse inferno para dentro da gente. O início da infelicidade humana está na comparação. Então, para de se comparar com os outros. Porque aí agora quem vai se comparar com os outros somos nós. Porque aí eu vou me comparar. Nossa, mas eu não consigo fazer como... Por exemplo, não adianta eu querer me comparar com o Leandro. Nossa, mas eu não consigo falar como o Leandro fala. Mas nossa, o Leandro faz isso, o Leandro faz aquilo. Não adianta, gente. Eu querer me comparar com ele. Ele tem um carisma, ele tem um dom. Eu tenho outro. Se eu querer fazer o que ele faz, claro que não vai dar certo. Da mesma maneira como se ele for tentar fazer o dom que eu tenho, também não vai dar certo. Então, o maior erro da nossa vida é querer nos comparar com as pessoas. É querer nos parecer com as pessoas. Querer sermos iguais às pessoas. E é onde que começa a surgir a nossa infelicidade, a nossa frustração, a nossa decepção. Nós somos únicos. Sintomas de complexo de inferioridade. Eu quero que você vá analisando isso. Então, o primeiro nós já falamos, né? Primeiros sintomas de complexo de inferioridade é hábito de se comparar com os outros, né? E muitas vezes nós nos comparamos com os outros, nós comparamos com aquilo que os outros têm, mas gente, principalmente aquilo que os outros né? Muitas vezes nós comparamos isso. Então hoje, gente, você tem esse hábito de ficar se comparando com os outros? Então para de se comparar, você é único. Coloca isso na sua vida, você tem o seu valor por Deus, como Gedeão, né? Gedeão falou, a minha casa é mais pequena da nossa tribo. A tribo nossa a minha tribo é a mais pequena, a minha casa é a mais pequena, a minha família é a mais pequena da tribo, e eu sou o menor ainda na casa dos meus pais. Olha só o complexo dele. E Deus confiou nele, assim como Deus confia em você. Então para de se comparar com os outros. Gedeão ele começou a comparar com os outros. Segunda coisa, segundo tópico, demonstrações de inveja, né? A pessoa quando ela é complexada, ela tem muita inveja do outro. E deixa eu falar uma coisa para você. Sabe aquela pessoa que ela te persegue, ela fala muito mal de você? Isso é um sintoma que ela se sente menos que você. Se sente inferior. Se sente inferior. O jeito dela se sentir bem melhor é ela rebaixando você, ela tentando falando mal, tentando diminuir você. E muitas vezes também, porque temos que olhar para nós também se nós não temos esse sentimento. Muitas vezes nós falamos mal do outro, porque na verdade nós até admiramos o outro, nós queríamos ser que nem o outro, nós queríamos fazer as coisas que o outro faz. Como a gente não consegue, a gente não sabe lidar com esse sentimento, e a gente consegue vive fazendo uma comparação, a gente começa a rebaixar o outro, para que a gente se sinta bem. Isso é um sintoma de complexo de inferioridade. Os invejosos são pessoas que descarregam de si um complexo de inferioridade muito grande. Frustração, né? Uma frustração. Então isso é um sintoma. E assim, a pessoa muitas vezes não é nem porque ela quer, né? É triste, mas não é porque ela quer. Ela faz isso inconscientemente. Por quê? Porque ela não tem forças devido a tantas feridas, a tantos traumas, a tantos bloqueios, a tanta rejeição. Porque assim, observa, faça uma observação. Pega uma pessoa que você conhece ou você mesmo. Às vezes a gente está falando com você mesmo. E observa tudo que você passou na sua vida ou tudo que aquela pessoa passou na vida. E começa a olhar para os traumas, as rejeições, os complexos, e você vai ver
que é por conta disso que ela tem essa inveja, por conta disso que ela faz dessa maneira, porque ela não sabe como se desenvolver, ela não sabe como dar passos, fazer coisas na vida dela que ela almeja, e ela vê alguém dando certo, então é onde que ela fala assim, nossa, como que eu queria ser aquela pessoa, como que eu queria ser como fulano, como que eu queria ser como Beltrano, entendeu? Então é isso, nada mais é do que isso. Você sabe a história da cobra e o vagalume? Uma cobra, ela começou a perseguir um vagalume. E perseguia aquele vagalume, e o vagalume fugia. Foram vários dias assim. Aí tem dia que o vagalume, ele se cansou e ele parou, né? No que ele parou, ele virou para a cobra e falou assim, antes de você me comer, eu quero fazer 3 perguntas para você. Eu quero fazer algumas perguntas para você porque eu preciso entender porque você está me perseguindo. Eu te fiz alguma coisa? Não. Você tem raiva de mim? Não. E por que você está me perseguindo? Porque você brilha e eu não. É simples. É isso, gente. Isso é inveja, né? Então, porque o outro brilha, eu não, eu vou perseguir o outro, eu vou falar mal do outro. O outro começa a despontar e vem dentro das pessoas esse sentimento de inveja. Então, esse é um sentimento complexo de inferioridade. Busca por reconhecimento, outro tópico. Isso é sintoma do complexo de inferioridade. Pessoas que não foram reconhecidas na infância, né? Que elas não foram aprovadas. Então, tudo que ela fazia na infância, ela nunca teve um conhecimento. Nunca ninguém reconheceu, nossa, como você é boa nisso, como você faz isso bem. Nossa, como você tem capacidade para isso. Então, sabe, não valorizou a pessoa, ela não se sentiu valorizada. Então, a busca dela incessante é de reconhecimento. Muitas vezes essas pessoas, elas fazem as coisas para que elas sejam reconhecidas. Não é por maldade, gente, não é por maldade, mas tem gente que faz favor, que faz, por exemplo, vive exercendo a caridade para poder receber o reconhecimento. A pessoa fala assim, nossa, como você é boa, entendeu? Não estou querendo dizer que a pessoa ela não é boa, ela não faz as coisas porque ela é boa. Ela é boa, sim, mas tem pessoas que são demasiadamente esforçadas em fazer o bem, e você vê que ela se esforça para aquilo. Para quê? Para que ela seja reconhecida. Para que as pessoas falem bem dela. Pessoas dentro da igreja, muitas vezes querem em primeiro lugar, querem o microfone, querem se aparecer, querem chamar a atenção. Quer o melhor cargo, quer sempre o melhor. Por quê? Ela quer ser reconhecida de alguma maneira. Por quê? Porque ela nunca foi. Então, por exemplo, a pessoa ela faz, vamos supor, ela faz uma pregação. E aí ela fica esperando que todo mundo venha elogiar ela, que todo mundo venha falar para ela, nossa, como foi isso, como foi aquilo. Sendo que quando a gente faz uma pregação, não é nós que estamos fazendo, é o Espírito Santo que está agindo em nós. É Deus que está usando a nossa boca. Né? Então, como se diz assim, a gente não tem que querer isso, mas aí a pessoa ela fica, sabe, mas e aí, o que você achou? Ai, que não sei o que. A pessoa não comenta, ela começa a perguntar por quê? Ela quer um reconhecimento daquilo, ela precisa ser, tipo, nossa, como você é importante, como você é maravilhosa, entendeu? São coisas que ela não ouviu a vida inteira dela. Preocupação excessiva com a opinião dos outros. Gente, a continuação, né? Preocupação excessiva com a opinião dos outros. As pessoas, elas não fazem nada, elas não vivem nada preocupado com o que os outros vão falar, com o que as pessoas vão dizer. Preocupação excessiva com a opinião do outro. Gente, você vive preocupado com o que os outros vão dizer. Você não vive a sua vida, você não vive os seus sonhos, você não faz aquilo que você queria fazer, porque vai que o outro reprova. Vai que o outro não me aprova, vai que o pessoal da igreja não me aprova, vai que o vizinho fala mal, vai que a minha família fala mal. Então nós não vivemos por causa disso. Esse complexo de inferioridade, porque nós ficamos preocupados com a opinião do outro. Sim, e a gente vive isso na nossa vida. Gente, a opinião do outro é demasiada. Você vive em função do outro. Sensibilidade a críticas. A pessoa, quando ela de inferioridade, ela tem uma sensibilidade muito grande, ela não se dá bem com a crítica. Por quê? Por causa já do complexo dela. Ela não sabe lidar com isso. Muitas vezes a crítica na verdade, às vezes vem crítica para derrubar mesmo, mas tem crítica muitas vezes que é uma crítica construtiva.
mas ela não sabe lidar, ela já vem na autodefesa, por causa do seu complexo. Na verdade ela não olha nem para a crítica, ela olha para dentro dela, ela já se sente o nada. Porque muitas vezes você vai conversar uma coisa com a pessoa, uma coisa que você fala, e a pessoa ela já estoura. Você nunca esperava aquela reação dela. Mas por quê? Porque ela é uma pessoa inferiorizada dentro dela. Então é uma autodefesa dela ela se explodir. Essa dificuldade que ela tem com a crítica. Baixa autoestima. Né? O que é isso? Baixa autoestima. É tudo que nós vemos falando. A pessoa ela tem baixa autoestima. Ela não se ama, ela não se valoriza, ela não gosta ela não vê nada bom nela. Ela não vê nada de bom nela. Ela, como eu disse, né, na quarta-feira, que Deus estava tocando em pessoas que têm vergonha até de se olhar no espelho. E a pessoa com baixa autoestima, ela nem olha no espelho. Por quê? Ela se acha tão feia, ela se acha tão indigna, tão desapropriada, né? Nossa, eu pareço um monstro. Se sente um monstro, se sente um extraterrestre. E na verdade, como se diz assim, é tudo isso que faltou na vida dela. É tudo isso. Tem pessoas que não tiram foto. Tem pessoas que não gostam de tirar foto. Você não... Por exemplo, pensa aí se você não conhece alguma pessoa que você não vê, né, nunca viu uma foto dela. Por quê? Porque ela não consegue se olhar. Olha como que é sério, gente. Como que é triste isso. A pessoa com a baixa autoestima, ela não tem coragem de falar em público. Ela não tem coragem, muitas vezes, nem de falar um bom dia. E é triste, porque eu falo isso por experiência própria, porque eu já vivi muito isso. Eu detestava tirar foto. Eu detestava quando tinha as festinhas, quando tinha as coisas na escola e que tinha que tirar foto. Nossa, e assim, todas as fotos minhas eu rasgava, porque eu não suportava ver minhas fotos. Tinha vergonha do meu cabelo, tinha vergonha da minha altura, tinha vergonha da minha cor, tinha vergonha de tudo. Então quer dizer, eu não me aceitava. E é muito triste quando a gente é assim, porque se Deus nos ama, se Deus nos aceita, se Deus ele nos formou, ele nos criou, porque quem somos nós para não nos aceitar? E a partir de uma experiência com Deus, gente, a partir dessa experiência do Espírito Santo, que Deus ele vai nos mostrando quem nós somos. Ela falou dela, eu também quero falar de mim, né? Tá vendo eu falando com vocês, prego, grupos de oração. Gente, eu fui muito complexado. Eu era uma pessoa complexada, por exemplo, se eu sentasse, a gente morava no sítio, sentei no ônibus da escola, se eu sentasse no ônibus, uma menina sentasse do meu lado, eu passava do lugar de descer, porque eu não tinha coragem nem de olhar para a cara da menina para pedir licença para me sair. É sério. Gente, mas é a partir de um contato que eu tive com Deus, é lógico, e não é de uma hora para outra. E outra, estou vivendo esse processo. Né? Mas, tem mais de 20 anos de caminhada, né? Mais de 20 anos de caminhada. Tá vivendo, e Deus ele vai processo. me devolvendo a mim mesmo. Que Deus vai mostrando aquilo quem eu sou e o que Ele vê em mim. Quantas vezes eu sou que nem Gedeão, né? A própria missão foi assim, né? Foi um ano para poder aceitar. Não, Senhor. O Senhor dava a palavra. Olha, eu quero te fazer como Moisés, né? Tô te dando um cajado na mão, mas não, Senhor, não sei falar. Mas Senhor, eu, né? Quantas vezes a gente passou por isso, gente? Foi agora nessa quarentena que a gente assumiu de forma mesmo, que eu falo, não, eu sou da Missão Curados para Amar, eu e a Cristina somos fundadores da Missão Curados para Amar, que nós assumimos isso. Mas antes, gente, e muitas vezes eu também ficava preocupado com o que os outros vão dizer, quem que é o Leandro, quem é o Leandro para estar na frente da missão. Então, e muitas vezes eu deixava de viver os meus sonhos, isso me paralisava, o meu medo paralisava, porque diante de tudo isso que eu fui falando, porque eu fui preocupado com a opinião do outro, o que os outros iam dizer, o que os outros iam falar. E a gente deixa de viver por causa disso. Quantas pessoas que deixam de viver, deixam de ser elas, deixam de ser felizes, preocupadas com a opinião dos outros. E, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe os outros maltratar você. Você não vai brigar com ninguém, mas o outro tem que respeitar você. Deixa eu falar, eu quero falar com a mulher agora. O seu marido precisa respeitar você. Ele precisa respeitar você. Você é uma filha de Deus. Você é alguém que Deus, quando fez você, que está lá na Bíblia, Deus colocou a mão em você. Deus falou que você é a imagem e semelhança dele. Você é um território sagrado. Porque você é batizado, você é filha de Deus, tem um Deus que morreu por você. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Tá? Não se joga para baixo. Deus tem um projeto para você. E muitas vezes as pessoas querem querem diminuir você, porque na verdade ela se sente menos que você. Ou na verdade,
né? Quer te jogar para baixo, quer colocar toda a família contra você para que a hora que acontecer alguma coisa você é culpado. Não, gente, se valoriza. Você é território santo. Você é alguém que Deus morreu numa cruz por você. A palavra de Deus vai dizer que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Então, o meu valor, o seu valor está no sangue de Jesus. Não é qualquer coisa, não existe preço. Toma posse da propriedade que você é. Porque nós somos uma propriedade. Muitas vezes, o que as pessoas encontram é somente um terreno baldio. Uma casa vazia, né? Onde as pessoas chegam e jogam todo o lixo ali. Por quê? Porque não tem proprietário, não tem quem manda ali, não tem quem determina que ali existe alguém. Então é isso que nós precisamos hoje, tomar posse de quem nós somos, tomar posse da propriedade que nós somos. Falar, não, a partir de hoje eu sou dono dessa propriedade aqui que sou eu. Aqui habita alguém, aqui habita o Espírito Santo de Deus, aqui é um solo sagrado de Deus. Aqui habita o Espírito Santo e ninguém vai fazer o que quiser mais. Eu não vou permitir mais isso. Gente, olha, é a melhor coisa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi eu falar isso, foi eu tomar posse disso. Eu falo, gente, hoje eu sou outra pessoa. Quem me conhece sabe que eu sou outra pessoa. Jamais eu estaria aqui se eu continuasse sendo um terreno sem proprietário, uma casa vazia. Então eu falo isso, gente, por coisas que eu vivi na minha vida. Eu não estou falando de uma coisa que falaram para mim, é de algo que eu vivi na minha vida. E como é bom a gente tomar posse de nós mesmos. Como é bom a gente se sentir bem, como é bom a gente se sentir amada, como é bom a gente se sentir amada por nós mesmas. Entendeu? É muito importante isso. Que a partir do momento que a gente se respeita, que a gente nos respeita, que a gente nos ama, as pessoas vão passar a olhar para nós com outro olhar também. Nossa, mas quem é? Quem é essa pessoa? Quantas pessoas já chegaram e falaram para mim, nossa, você é outra pessoa. Os meus próprios filhos falam para mim, mãe, nossa, a senhora não é mais a mesma. Eu falei, graças a Deus. Porque antes todo mundo chegava e fazia o que queria comigo. Hoje é diferente, não desrespeito ninguém, só que assim, hoje eu me respeito. As pessoas precisam saber que aqui existe alguém, né? Por que muitas vezes as pessoas, às vezes a gente vive isso, ninguém me respeita, todo mundo me trata desse jeito, mas por quê? Porque nós permitimos, nós não colocamos, opa, peraí, você está falando com quem? Você quer conversar? Você está chateado comigo? Está magoado comigo? Sim, então vamos conversar. Está preparado para conversar ou você vai gritar, você vai brigar, você vai me maltratar? Você entendeu? Eu não sou qualquer coisa, eu não sou lixo. Eu sou um sacrário vivo. Deus habita dentro de mim. Então peraí. Então vamos... meus filhos não me respeitam, ninguém me respeita. A família do meu marido, a família da minha esposa não me respeita. A minha família não me respeita. Mas muitas vezes não respeita porque a gente não se respeita. A gente não dá o respeito. A gente não colocou um limite. A gente existe. A pessoa, quando ela se tomar do complexo de inferioridade, ela se anula. As pessoas passam por cima como se ela não existisse. Usa ela de tapete, faz isso, faz aquilo, vai lá, faz não sei o quê. E a pessoa, ela faz tudo pra quê, gente? Mendigando amor, mendigando atenção, mendigando muito obrigado. E muitas vezes nem isso, mas a pessoa, ela se torna prisioneira disso. Então assim, ela acostuma a fazer a vontade de todo mundo. E ela muitas vezes não sabe nem quem ela é, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe aquilo que ela não gosta. Ela vive para poder servir os outros. Não que nós não tenhamos que servir os outros, mas vocês estão entendendo o sentido que eu estou querendo dizer aqui. Vitimismo. Né? A pessoa, quando ela complexo de inferioridade, ela vive se fazendo de vítima. De coitada, não sou capaz disso, não sou capaz de aquilo. Como ela não se sentiu nada, como não se sentiu ninguém, que ninguém olha pra ela por causa daquilo que ela é, então eu vou fazer de coitado, como quem sabe disso alguém olha pra mim. Ou até mesmo não, gente, até mesmo a pessoa faz mesmo porque ela se acha uma coitada. Ela se acha uma coitada. Eu lembro, minha mãe dizia, quando minha mãe era viva, ela dizia pra minha irmã, né, que ela fazia faculdade, fazia isso, fazia aquilo, que não sei o que. Ela falava assim, ai, coitadinha da Marina. Aí minha irmã ficava brava, né? Hoje ela é psicóloga. Ela falava assim, coitadinha não, mãe, eu não sou coitadinha. Então assim, ela não admitia chamar ela de coitadinha. E gente, a gente não deve admitir que alguém chame a gente de coitadinha. A gente não é coitado, né? A gente não é coitadinho.
Chega de vitimismo. Chega de vitimismo. Eu não conheço a sua história, não conheço, mas deixa Deus trabalhar, deixa Deus curar. Deus pode tudo. Se Deus chegar para você hoje e falar para você, igual ele falou para Gedeão, vai, voltando para ele disse, vai, com essa força que tens e livre Israel dos madianitas. Imagina Deus chegar para você, vai, com essa força que você tem e liberta a sua casa, e liberta a sua família e conduz a sua família. Deus viu uma força em Gedeão que Gedeão não tinha visto. E Deus vê uma força em você que você ainda não viu. Deus vê uma força em nós que nós ainda não vimos. Mas se Deus está mandando, se Deus está falando, gente, Deus não sabe de todas as coisas. Deus erra, Deus não erra. É com você que Deus está falando. É com você que está aqui na frente desse celular, na frente desse notebook, desse computador, é com você. Esse sintoma aqui, ele é de complexo de inferioridade, é o perfeccionismo. A pessoa, ela é tão complexada, que tudo que ela vai fazer tem que ser perfeito. Tudo tem que sair perfeitamente. Por quê? O medo de ser reprovado. Então a pessoa costuma, ou então ela foi reprovada lá atrás que ela não fazia nada bem. Você não faz nada direito, você não faz as coisas correto. Nossa, tudo que você faz de mau jeito. E aí a pessoa foi assumindo aquilo para a vida dela, então ela é uma defesa dela. Então tudo que ela vai fazer, ela é perfeccionista em tudo. E a pessoa perfeccionista, a gente sabe, gente, que é muito difícil de lidar. Eu era perfeccionista, eu era. Quando eu casei não podia ter uma agulha fora do lugar, então era uma briga terrível dentro de casa. O Leandro chegava, nossa. Então assim, eu sofri muito. Graças a Deus eu fui liberta. Claro, a gente quer as coisas, você querer as coisas tudo organizadas, gente, não é errado. Só que a gente tem que tomar cuidado, aquilo tá roubando o nosso tempo, né? A organização nossa tá roubando o nosso tempo de rezar, de ficar com os nossos filhos, de ficar com o nosso marido, de fazer alguma coisa em família. Então a gente tem que tomar cuidado, o perfeccionismo também, porque assim, tudo tem que ter equilíbrio na nossa vida. Saiu do equilíbrio, já tá errado. Então o perfeccionismo é um sintoma do complexo de inferioridade também. Deus está acreditando em você nesta noite. Ele vai pedir um poderoso derramamento do Espírito Santo. E você, com as suas próprias palavras, diante daquilo que o Senhor falou para você nesta noite, você vai falando para o Espírito Santo agora, que o Espírito Santo trabalha na minha vida, Espírito Santo. Cura-me esse complexo de inferioridade. Cura, Espírito Santo, me liberta toda essa questão de comparação. Mas vai falando, Espírito Santo, toca nos meus complexos de inferioridade hoje. Espírito Santo, eu não consigo me ver, eu não consigo me amar, eu não consigo me valorizar. Eu sou que nem Gedeão. A minha casa é a pior, é a menor da nossa família, e eu sou o menor da minha casa. Eu nunca fui amado, eu nunca fui valorizado. Os meus nunca acreditaram em mim, Espírito Santo. É assim que eu me sinto. Mas você vai falando, Senhor, eu sei que o Senhor acredita em mim, porque a tua palavra diz, vai, com a força que tu tens. Deixa eu falar, você tem força, você tem qualidade. E vai pedindo, Espírito Santo, vem Espírito Santo, me convence dessa força, me convence, encosta a palavra de Deus no seu peito e fala, me convence dessa força, Espírito Santo, me convence, me cura de todo o complexo de inferioridade, Espírito Santo, me cura, me liberta de todas as vezes que me compararam, pessoas que foram comparadas com outras pessoas. O seu marido te comparou com outras mulheres. É isso que Deus está falando no meu coração agora. Vai falando para o Espírito Santo te curar agora. O Espírito Santo te curar. O teu marido te comparou com outras mulheres. Ou sua esposa te comparou com outras mulheres. Outros homens, perdão. Os seus filhos te compararam com outros pais. Os seus pais compararam você com outros filhos de outras pessoas. Então vai entregando tudo isso para o Senhor agora. Vai falando para o Senhor te curar. Vai falando para o Senhor te libertar agora. Isso é complicado. Isso dói mesmo. Vai falar, Senhor, me cura, me liberta de toda comparação na minha história, na minha vida. Espírito Santo, me cura. Espírito Santo, me liberta de todo o sentimento de rejeição, de inferioridade, de comparação de todas as pessoas que me compararam. Pede assim que você quer somente o reconhecimento de Deus, só porque Deus, ele reconhece você como você é, ele te aceita como você é, e aprenda a depender somente de Deus.
Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.